de assunto, mas continuar falando de assunto tão importante quanto. O Ministério da Saúde iniciou na última semana a implementação do teste de biologia molecular DNA-HPV no SUS. O teste, que é desenvolvido no Brasil pela Fiocruz, em conjunto ao governo do Paraná, é capaz de fazer um rastreamento organizado do câncer de colo de útero, o que representa um avanço para a saúde da mulher. O HPV é a principal causa do câncer do colo do útero, que é o terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres, com mais de 17 mil casos novos estimados por ano. A tecnologia é 100% nacional e detecta 14 genótipos do HPV, identificando a presença do vírus no organismo antes mesmo da ocorrência de lesões ou câncer em estágios iniciais. O teste já está disponível em 12 estados brasileiros e a expectativa é de que em até 5 anos a tecnologia ajude a fazer o rastreamento do câncer do colo do útero em mais de 5 milhões de mulheres. Eu converso agora com o Fabrício Marchini, que é o diretor de desenvolvimento tecnológico e inovação do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia. Muito bom dia, que prazer falar contigo. Que demais, né? Na semana passada, quando eu vi a notícia, eu falei para a Lauren Keller aqui, a nossa produtora, que a gente precisava falar mais sobre isso. Que bom, Fabrício, que você está aqui hoje. Primeiro de tudo, o que a gente ganhou, né? O que o Brasil ganhou, eu já falei alguns dados aqui importantes, mas queria, Fabrício, que você abrisse a sua fala pontuando, né? O que é de mais grandioso dessa nova medida e por que é tão importante da gente falar sobre isso. Bom dia, Natália André, é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de conversar e contar, bom dia a todos os ouvintes. Então, existe um grande benefício técnico, existe um aumento na sensibilidade pela mudança do tipo do teste que vai ser feito. Então, trocando o teste gradativamente de Papa Nicolau para um teste de PCR em tempo real, como você mencionou, HPV-DNA, a gente ganha sensibilidade. Mas o grande benefício é a atenção que a gente vai dar à saúde da mulher, buscando evitar situações dramáticas de cirurgias invasivas e a perda das vidas, né? Então esse é o grande benefício que com a troca da técnica a gente consegue proporcionar. Então o teste de PCR em tempo real, que é a detecção do DNA do vírus HPV em lesões que demoram muito tempo a se transformarem em um tumor, permite que a gente tenha tempo suficiente para intervir. E ele traz isso que eu mencionei, que é um aumento da sensibilidade. Então, a gente vai conseguir detectar muito mais casos do que o método que está hoje em uso, que é o Papa Nicolau, que é um método que tem sim um benefício, é um bom teste, mas esse teste novo, como primeira porta de entrada, aumenta a sensibilidade, aumentando então a efetividade da detecção das lesões. Fabrício, é uma tecnologia parecida com o que a gente conheceu bem lá na pandemia, né? Aquele teste do PCR, né? Do cotonete gigante no nariz, não é? A gente, durante a pandemia, a gente usou 2 testes, né? Usou o teste rápido, que a gente também retirava a amostra do nariz e colocava no teste rápido. A gente tinha esse resultado em 15 minutos aproximadamente, às vezes até menos tempo. E a gente tinha um outro teste que ia para um laboratório, que era um laboratório especializado, que tem toda a estrutura. E esse sim é, como você falou, mesma tecnologia, né? A forma de coleta da amostra é o mesmo tipo de coleta de amostra que já é feito hoje em rotina de Papa Nicolau, e colocando nesse tubinho que está mostrando para os telespectadores, é encaminhado para um laboratório que tem a estrutura para fazer testagem, exatamente como aconteceu na pandemia, e todos nós escutamos muito falar de PCR
e o que serve para a detecção do DNA do vírus HPV em lesões. Uhum. Exatamente. Isso é super importante, né? Porque aqui a gente não está falando da prevenção, que continua sendo extremamente importante, né? Das pessoas se vacinarem, do governo estar sempre atento em tentar vacinar o máximo de mulheres possível, né, contra o HPV, mas aqui a gente está falando sobre um teste para detecção da doença. E que, como você vem reforçando, isso vai ajudar bastante. Essa vai ser uma detecção muito mais simples do que acontecia até recentemente, e imagino que mais barata, não, Fabrício? Ah, o que acontece e você ressaltou muito bem, o Ministério da Saúde, implementando esse programa, está se aproximando das diretrizes da, da OMS. Então, o contexto aqui é buscar 90% de cobertura vacinal, e isso faz com que a gente diminui muito os casos de câncer de colo de útero também. Então, uma das metas importantes. Outra meta é rastrear 70% das mulheres com essa tecnologia que a gente está conversando aqui. E para as mulheres que tiverem essa detecção e essa lesão já tiver um direcionamento para o tratamento, tratar 90% dessas mulheres. Então, essas três metas fazem com que a gente consiga diminuir a chance de um câncer de colo de útero, né? Com relação ao custo, o benefício, o custo-benefício, sim, foi avaliado pela Conitec, e isso é um produto que gera um custo-benefício para a saúde brasileira. Um outro ponto que você menciona é um teste que tem o desenvolvimento feito no Brasil e a produção feita no Brasil, né? Então, nesse momento de discussões, isso é importante para a gente ressaltar também. Perfeito. Ô Fabrício, então acho que de forma muito simples e objetiva, para quem está nos acompanhando, a mulherada que está muito atenta ao Acorda Metrópolis, vale a gente repetir algumas informações bem práticas, que essa medida já está valendo, certo? Já 12 estados já estão com essa tecnologia, claro que ao longo aí do tempo, mais estados, até o Brasil todo ter essa distribuição dentro da rede pública, da rede privada, desse novo exame para descobrir as lesões, o HPV, o câncer no colo de útero, e o quanto isso vai facilitar a vida da ciência e também deve diminuir, enfim, a incidência, ou pelo menos as mulheres vão conseguir descobrir muito mais cedo que estão, né, com a doença, e não muda muito na vida delas, né? Elas vão fazer o exame como elas já faziam, e aí o que vai ser acrescentado é esse exame que vai funcionar ali de uma forma muito parecida com o PCR que a gente conheceu lá na Covid, né? Acho que vale a gente reforçar de novo algumas informações que a gente já falou, mas é sempre bom reforçar essas informações bem objetivas. Acho que você traz todos os pontos. A gente precisa lembrar a todas as mulheres que a gente não vai começar com esse teste, ele não está acontecendo em todas as cidades do Brasil ainda. É um programa de evolução gradual, então o Papa Nicolau continua sendo a ferramenta de avaliação até que seja substituído por essa metodologia em todas as unidades de saúde. Então, uma progressiva essa mudança, então a gente vai continuar com o Papa Nicolau em boa parte das cidades em paralelo com o que a gente vai continuar com essas regiões que você mencionou, nessas 15 cidades e 12 estados, considerando o Distrito Federal um estado. E essa é uma mudança que traz, e também você mencionou, a gente precisa sensibilizar as mulheres, sensibilizar as famílias a incentivarem as mulheres a se cuidarem. Elas precisam ir até a unidade de saúde fazer o exame para que a gente chegue nessa busca por detecção, né?
a detecção só acontece quando as mulheres têm essa busca pelo cuidado da sua saúde, que vão até um posto de saúde para serem para passar por essa avaliação, essa coleta de amostra, né? É um exame muito, a coleta é muito parecido, se não igual ao que já é feito. A cobertura no Brasil, ela não é essa meta, então não está perto dessa meta, é uma ambição do governo cuidar mais das mulheres, por isso eu reforço essa sensibilização que você falou, e para que não só as mulheres, mas também a família toda e os amigos influenciem as pessoas a fazerem esse processo de testagem. Um ponto que é importante ressaltar é que o câncer de colo de útero tem uma progressão lenta. Então, se a gente faz a testagem, e esse programa, o que a gente chama de algoritmo diagnóstico, tem como objetivo testar a mulher uma vez a cada 5 anos, então você precisa repetir o exame 5 anos depois, isso a gente não precisa ter nenhum tipo de receio, porque é uma progressão da lesão a um tumor que demora muito tempo. Então, se a mulher fizer essa avaliação, a taxa, o risco dela ter um tumor é muito baixo. Então, a gente consegue evitar hoje o que é um tumor prevenível. A gente consegue evitar esse tumor se a gente fizer esse rastreio, essa identificação. Então, é importante, obviamente, falar da tecnologia, da mudança, do aumento da sensibilidade do método, e a gente fica muito orgulhoso por ter desenvolvido isso no Brasil, por estar produzindo no país essa tecnologia, em parceria com um programa que começou em Pernambuco, mas a parte mais importante, o que nos deixa mais orgulhosos, é poder utilizar esse produto para evitar a perda de vidas ou de cirurgias invasivas que podem ser evitados, já que é um tumor que demora muito a progredir. E se a gente fizer a detecção, se a gente fizer o rastreio, se a vacinação for parte da rotina e todos esses números e mulheres forem participarem mais desses programas, a taxa e incidência desse tumor, que hoje é o terceiro tumor de maior incidência em mulheres, vai diminuir drasticamente ao longo dos anos. Perfeito. Palavras aí do Fabrício Marchini, que é diretor de desenvolvimento tecnológico aí, que participou da elaboração dessa tecnologia muito importante do HPV aí, da detecção do HPV ainda no comecinho, antes mesmo das lesões. Fabrício, muito obrigada, viu? Foi muito importante ouvir as suas palavras. Eu que agradeço, Natália André, muito obrigado pela oportunidade. Tenha um bom dia. Valeu.